Pronto, gente. Então, dando continuidade ao fluxograma de reanimação neonatal em sala de parto, né? Então, toda essa avaliação, se precisa ou não de ventilação, tem que ser feita em 1 minuto, que é o que a gente chama de minuto de ouro, né? Em 60 segundos. Então, quando o menino nasce, a gente já viu, faz as 3 perguntas. Gestação a termo, respira chorando ou tônus muscular em flexão. Se a resposta é sim, passa direto para os outros cuidados, tá? Se a resposta for não, você vai colocar ele no bercinho aquecido, posicionar a cabeça, né, a leve flexão, e aspira as vias aéreas. Superficialmente, não precisa introduzir até a traqueia, não. Aí, depois que você fez isso, você vai avaliar. Se a frequência cardíaca estiver frequências cardíacas menor do que 100, apneia, que é a ausência respiratória, ou respiração irregular, se a resposta for não, né? Ou seja, ele não está com a frequência cardíaca baixa, ele está respirando bem, a resposta é não. Aí você pergunta, se está com algum desconforto respiratório? O que é esse desconforto respiratório, gente? Que ele mesmo chorando, ele mesmo com a frequência cardíaca acima de 100, ele ainda tem algumas dificuldades, ele fica parando a respiração de vez em quando. Se a resposta for não, ou seja, ele está bem, respirando normal, chorando bem, batimentos cardíacos normais, passa para os outros cuidados, tá bom? Então, voltando aqui, se ele está com a frequência cardíaca menor de 100, com a apneia, que é a ausência respiratória, ou a respiração irregular, que é os duas coisas que a gente olha, gente. É os 2 parâmetros que a gente vai sempre utilizar para verificar se está dando certo ou não os procedimentos. É a frequência cardíaca e a respiração. O único momento que a gente avalia outras coisas é logo quando ele nasce, que a gente faz essas 3 perguntas. Depois disso, a gente fica só avaliando frequência cardíaca e respiratória. A gente faz um procedimento, aí avalia frequência cardíaca e respiratória. Então, aspirou um pouco, avaliou frequência cardíaca e respiratória. Não está bem, vai para ventilação por pressão positiva, né? Que aí é quando você vai colocar o ambu e fazer a pressão positiva, né? E verificar a saturação de oxigênio. Pergunta de novo, frequência cardíaca está menos de 100 batimentos por minuto? Se continuar, vai continuar com a ventilação positiva, né? Vai continuar com a suplementação de oxigênio e aí é preciso, depois disso, entubar, se há necessidade ou não de entubar. Isso aqui, gente, já não é a gente. Tudo isso aqui quem faz é o pediatra, tá bom? Mas vocês têm que entender como é o procedimento, porque vocês é quem auxiliam o pediatra. Verifica, porque a gente só é entubado o recém-nascido se a frequência dele estiver abaixo de 60 BPM, né? Abaixo de 60 batimentos por minuto. Então, se ele tiver com a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, aí tem que fazer massagem cardíaca e continuar com a ventilação, né? Verifica novamente, tá abaixo de 100, aí aplica adrenalina, e aí fica fazendo. Continua verificando, frequência cardíaca abaixo de 100, aumentando adrenalina e massagem cardíaca. E aí, normalmente, quando já tá aqui, gente, não tem mais muita coisa que ser feita, não. Então, o papel mesmo da enfermagem, gente, é até exatamente essa parte dos 60 minutos e auxiliar o pediatra. Porque depois que chega bem aqui, gente, aí o procedimento já é com o pediatra, tá bom? Ventilação, intubação, se houver a necessidade de adrenalina, a gente aplica, a enfermagem aplica, mas só com a autorização do pediatra, tá bom? Então, esse é o procedimento que a gente faz para fazer reanimação da criança. Lembrando que a gente tem que fazer tudo isso dentro de 60 minutos para ver se necessita ou não de reanimação. O que é considerado reanimação, gente? Por exemplo, a criança foi reanimada, como é que a gente sabe que a criança foi reanimada? Se ela precisou de ventilação por pressão positiva, tá bom? Só em aspirar não significa dizer que ela precisou de reanimação. A criança ela só é considerada se precisou de reanimação se você precisou colocar ela em ventilação, tá? Então, se ela precisou ir para a ventilação, precisou fazer compressão cardíaca, né, massagem cardíaca,
precisou aplicar adrenalina, se entubou, aí isso tudo é procedimentos de reanimação. Quem faz isso é o pediatra. Ou pode ser o enfermeiro também, se for bem treinado, tá bom? Então, normalmente, o que vocês fazem é isso, é a verificação desses cuidados, né? Se realmente precisa ou não, aspirar, quem faz é a enfermagem, né? O técnico de enfermagem aspira, né? Verifica os parâmetros. Por que é que vocês têm que saber, gente? Porque vocês têm que saber, infelizmente, o correto é que tivesse um pediatra de plantão dentro da sala de parto o tempo todo. Não é nossa realidade, nem realidade de muitos hospitais. Aqui mesmo no regional, o pediatra ele fica lá fora, lá na urgência materno-infantil, né? Então, ele só vai para o centro cirúrgico, para a sala de parto, se ele for chamado. E aí, para você saber se precisa chamar ele ou não, você tem que saber fazer todas essas avaliações. Você não vai avaliar você não vai chamar um pediatra para prestar os cuidados normais do recém-nascido. Vocês normalmente só chamam um pediatra se realmente precisar de reanimação. Então, para você saber se precisa ou não de reanimação, você tem que conhecer esse fluxograma, tá certo? E aí, esse fluxograma tem que ser feito, essa primeira parte, essa avaliação, que é nós da enfermagem que fazemos, tem que ser feita em 60 minutos, ou 60 segundos, né? Em 1 minuto. Por quê, gente? A gente sabe que 1 minuto sem você conseguir respirar, isso é vital. Imagine para um recém-nascido. Então, se passar disso, você corre o risco de você perder o recém-nascido. Então, tem que ser feito isso o mais rápido possível. Então, o que vocês precisam saber é que as 3 perguntas iniciais e o que você utiliza para verificar frequência cardíaca e respiração, tá? Aqui, gente, é desse jeito o fluxograma que tem. Esse aqui é o que tem no protocolo que a gente utiliza, né? Se você colocar no Google fluxograma de reanimação neonatal em sala de parto, vai sempre apresentar desse jeito. E aí sempre vem esse quadro. O que é esse quadro, gente? Aqui é mostrando os níveis de saturação normais nos primeiros minutos de vida do recém-nascido. Como eu já disse, os níveis de saturação normal em qualquer pessoa é acima de 95%. Abaixo de 95%, aí tem que ser avaliado, né? 92% é aceitável, uma pessoa com 85% de saturação de oxigênio ou abaixo de 85%, ela já precisa ir para o oxigênio, porque ela não está respirando direito, né? Mas no recém-nascido, a gente tem que avaliar que ele ainda está em fase de adaptação. Então, esse quadro que vem junto com o fluxograma, ele mostra que os níveis de saturação do recém-nascido nos primeiros minutos, considerado normal, são esses. Então, não é necessário você fazer reanimação, porque, por exemplo, até 5 minutos, os níveis de saturação só chegaram a 80%, tá? Entre 5 a 10 minutos chega a 90% e somente depois de 10 minutos é que os níveis de saturação mesmo que vai ficar normais, dentro dos limites normais do recém-nascido. Isso é considerado normal, não há necessidade de fazer reanimação no recém-nascido, porque, por exemplo, em 2 minutos que ele nasceu, você foi verificar os níveis de oxigênio, né, os níveis de saturação, só estava 80%. Não precisa, porque isso já é esperado, tá certo? Então, esse quadro representa isso. Então, esse é o fluxograma realizado para fazer reanimação neonatal. Vamos supor que essa criança está bem, está respirando, está chorando, os batimentos cardíacos acima de 100, né? Aí vai passar para os outros procedimentos, tá bom? Então, o terceiro passo que a gente faz, na verdade, não é nem o terceiro passo, a gente já faz essa avaliação, né, que a gente chama de avaliar o APGAR, logo quando o menino nasce, né? O que é o APGAR? APGAR é um parâmetro, são parâmetros que a gente utiliza para avaliar se a criança está bem ou não. É chamado de APGAR porque quem criou isso foi uma pediatra chamada Virginia APGAR. Então, foi utilizado o sobrenome dela para dar o nome a esse parâmetro, tá? E o que é esse APGAR, gente? É um boletim,
né, que é utilizado, você avalia 5 parâmetros no recém-nascido, você vai avaliar 5 coisas no recém-nascido e vai dar notas a ela. Isso aqui também é padronizado, como eu já disse, lá também na sala de parto tem a colinha, mas isso dá para todo mundo aprender e vocês vão ter que aprender, tá certo? Então, a gente vai dar números e soma. O total a gente vai saber se a criança está bem ou não pelo resultado que deu nessa soma. Então, esse é o boletim de APGAR. E por que no primeiro e quinto minuto? Porque ele é avaliado tanto no primeiro minuto, ou seja, logo quando ele nasce, por isso que eu estou dizendo, não adianta ter a cola, porque tu não vai parar para ver. Você olha para o menino e você já avalia os 5 parâmetros ao mesmo tempo, no primeiro minuto e depois de 5 minutos. Essa avaliação do APGAR, gente, tem que ser marcada na certidão do nascimento dele, tem um local de você colocar o APGAR do 5º minuto, tem no cartãozinho de vacina da criança, também tem. Normalmente, quando a gente vai levar a criança para o pediatra, ou quando a mãe fica grávida novamente, vai ter outro filho, a gente pergunta se na gestação anterior qual foi o APGAR do filho dela que ela teve no 5º minuto, porque isso, gente, a gente pode, é um indício que ela pode ter complicações nessa futura gestação. Então, é muito importante essa avaliação do APGAR que a gente faz, tá bom? Agora é o seguinte, essa avaliação da APGAR, ela não é utilizada para determinar se precisa de reanimação ou não. Não é um parâmetro utilizado para reanimação. Como eu já disse, os únicos parâmetros que é utilizado para saber se a criança precisa ou não de reanimação as 3 perguntas que a gente faz na hora que ele nasce, gestação a termo, se tem flexão, né, se o tônus muscular está bom e se ele chora, então ele está respirando bem, tá? Essa é o que a gente utiliza, são as 3 perguntas que a gente faz logo ao nascer para ver se a criança precisa ou não de reanimação. Depois que você avaliou isso, você fica avaliando frequência cardíaca e respiração. A frequência cardíaca tem que estar acima de 100 e respiração tem que estar normal, né? Tem que estar regular. Isso é os parâmetros que a gente utiliza para avaliar a reanimação. Escala de APGAR não é utilizado para determinar se precisa ou não fazer reanimação no recém-nascido, viu? Não esqueça, cai muito em questão, inclusive minha prova, não o APGAR ele é utilizado para você verificar ao longo dos cuidados do recém-nascido, se precisa fazer alguma manobra. Na verdade, a escala, ela auxilia nessa verificação, mas não é utilizado como parâmetro para ver se precisa ou não de reanimação. E quais são os parâmetros avaliados na escala de APGAR? São 5. É avaliada a frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a cor da pele, tá? A frequência cardíaca, gente, como eu já disse, no recém-nascido, a frequência cardíaca normal é de 120 a 160 batimentos por minuto, tá? Mas, no geral, a gente utiliza menos de 100 batimentos por minuto, a criança está ruim, e acima de 100 batimentos por minuto, a criança está ok, tá bom? Então, o que é que a gente avalia? Nesses 5 parâmetros, você vai dar uma nota que vai de 0, 1 ou 2, né? Você vai avaliar cada parâmetro desse e vai dar uma nota de 0, vai dar a nota 0, 1 ou 2. No total, você vai somar todas, ok? O que é que acontece? O total máximo de pontuação é 10. Por quê? Porque se eu der 2 para cada um, somando 2 vezes 5 dá 10. E o mínimo é 0. Então, quando você somar tudo, o resultado vai dar de 0 a 10. Quando é que eu sei que está bem? Quando o resultado dá acima de 7. Se o resultado der abaixo de 7, o menino não está bem. Tem que dar acima de
7. 7, 8, 9 ou 10. Esse é o apigar bom. E, normalmente, o apigar do primeiro minuto, a criança não vai estar tão boa. A gente utiliza realmente como significativa o apigar do 5º minuto, ou seja, depois de 5 minutos que ele nasceu, a gente faz o apigar. E aí, depois disso, no 5º minuto, tem que dar 7. Porque no primeiro minuto, gente, é normal aparecer apigar 5, apigar 4, até 4, né? Porque abaixo de 4 aí já é ruim em qualquer época. Mas 4, 5, 6, no primeiro minuto pode dar. Agora, no 5º minuto, não. No 5º minuto tem sempre que dar 7 ou acima de 7, tá bom? E aí, o que é? Frequência cardíaca. Se tiver ausente, é 0. Então, tudo que for horrível, ruim, você vai dar 0. O que está mais ou menos, você vai dar 1. E o que está bom, você dá 2. Então, é só vocês lembrar isso. Quando for ruim demais, é 0. Quando for mais ou menos, é 1. E quando for bom, é 2. Então, como seria a frequência cardíaca péssima, ruim, que você vai dar 0? Se tiver ausente. Porque se não tem frequência cardíaca, ele não está com batimentos cardíacos e deve estar morto. Então, frequência cardíaca 0 é ruim, é o ausente, né? Quando é que eu dou 1? Quando tem frequência cardíaca, mas não está adequada, que é abaixo de 100. Então, se você verificar a frequência cardíaca que está presente, mas está abaixo de 100, está mais ou menos, né? Não é o 0, né? Está na metade. Então, você vai dar 1. E se tiver acima de 100 batimentos por minuto, é o que está bom, você vai dar 2. Em relação ao esforço respiratório. No esforço respiratório, gente, a gente vai olhar o quê? Se ele está respirando. A respiração do recém-nascido, ele é abdominal. Você olha para a barriguinha, está subindo e descendo, tá? Então, você vai olhar se ele está respirando. Se você não vê movimento nenhum abdominal, é 0, né? Ou seja, está ausente. Se você vê o movimento respiratório, mas, por exemplo, ele dá pausas longas para respirar, né? Para mover, ou fica com hiperventilação, tentando respirar e a barriguinha quase não levanta nem desce, porque fica acelerada demais, porque não está respirando direito, ou está fungando demais, aí você dá que está irregular. E se ele está respirando normal, que é normalmente quando chora forte, né? Quando a barriguinha vai e volta, que você percebe que está respirando, é 2. Em relação ao tônus muscular, que é a contração, né? Quando ele está todo flexionadozinho. Porque a criança, quando nasce, gente, nas primeiras horas, ele fica na posição fetal, todo enroladinho. Se ele não tá daquele jeito, gente, se ele tá todo molinho, esticado, não é bom. Então, o tônus muscular, você vai avaliar a flacidez. Se ele está totalmente flácido, molinho, que você estica a perna fica esticada. Você estica o braço fica esticado, não volta de jeito nenhum, você vai dar 0. Se ele está mole, mas, por exemplo, você estica a perna contrai, na hora que tu pega, né, não com muita força, mas ainda ele apresenta alguma flacidez, é 1. E se ele tá, que muitas vezes, gente, você vai vestir até a roupa do recém-nascido, você tem dificuldade, porque você puxa a perna para botar a roupa, ele puxa de volta, né? Ou seja, tá com movimentos ativos. Então, coloca 2. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Só um minuto. Só um minutinho. Em relação à irritabilidade reflexa. O que é essa irritabilidade reflexa, gente? A criança, quando nasce, quando ela está bem, é normal ela espirrar. É esperado que ela espirre, é ótimo quando ela espirra, tá? Então, isso é o que nós vamos ver, a irritabilidade reflexa. Você pode até estimular, botando assim, como fosse pegar assim no nariz dela, ela fica querendo espirrar.
Se você tenta fazer essa manipulação e está ausente, ou seja, ela não apresenta nenhum tipo de reação, você movimenta ela, pega no nariz tentando ver se ela consegue respirar ou espirrar, não apresenta nada, é 0. Se ela apresenta alguma reação, né, não é um espirro, mas ela se movimenta quando você mexe nela, dá 1. E se ela está espirrando, se ela está chorando forte, se ela, você pega nela, muita gente já consegue agarrar até no dedo da gente, ou seja, está mostrando alguns tipos de reflexos, aí você dá 12. Em relação à cor da pele, se ele está completamente cianótico ou pálido, ou seja, todo roxinho ou branco, praticamente, é 0. Se ele está com o corpo rosa, a parte central rosa, só as extremidades é que está roxeada, né, cianótico. Só as mãozinhas e os pés é que estão roxinhos, porque normalmente, até a criança ficar melhorzinha, às vezes é só por causa do frio. Então, você dá 1, né, se só as extremidades estiverem arroxeadas. E se ele tiver com o corpinho todo rosa, você dá 2, tá? Então, esse é a escala de Apgar. Né? Aqui, essa tabela, normalmente você encontra ela desse jeito. Algumas instituições utilizam para você ir marcando o Apgar. Porque é o seguinte, aqui está dizendo que ele é feito no primeiro e no quinto minuto, tá? Mas no quinto minuto, se apresentar Apgar abaixo de 7, você tem que ficar fazendo a cada 5 minutos. Então, você vai ficando fazendo a cada 5 minutos até dar 7 ou acima de 7. Se por acaso demorar, por exemplo, 20 minutos para dar 7, você tem que marcar no cartão da criança e também na certidão de nascimento que o Apgar deu a 7 ou acima de 7 depois de 20 minutos de nascido. Não foi no quinto minuto, viu? Então, normalmente, a maioria das crianças no quinto minuto já apresenta Apgar de 7 para cima, tá? Mas, se não apresentar, tem que ficar fazendo essa avaliação dos 5 parâmetros até dar 7 ou mais de 7. Como é que eu vou cobrar? Ó, aqui é só mostrando essa imagem que eu achei, mostrando, né? Tem até aquelas dicas, né? O Apgar, né? O A de cor da pele, né? Que é a aparência da pele. O P de frequência cardíaca, que é o pulso, para vocês não esquecer os 5 parâmetros, tá? É uma dica para você não esquecer os 5 parâmetros. O A de Apgar, de aparência da cor, né? A cor da pele. O P de pulso, de frequência cardíaca. O G de gesticulação, né? De movimento, que significa irritabilidade reflexa. O A de atividade motora, que significa o tônus, né? Em relação às contrações. E o R de respiração, né? Então, aqui, em relação à cor da pele, se ele está completamente cianótico, bota 0. Se ele está cianótico, ó, só nas mãozinhas e nos pés, aí é 1. E se ele está completamente rosadinho, né, sem cianose, é 2. Em relação à frequência cardíaca, se está ausente, 0. Se está menor de 100, 1. Maior de 100, 2. Em relação à gesticulação, né, a irritabilidade reflexa, você mexe nele, manipula, pega no pezinho, na barriga, pega assim perto do nariz para ver se ele espirra, aí você observa as respostas. Se ele não tem resposta nenhuma, não se movimenta, não tem reflexo nenhum, é 0. Se ele faz, por exemplo, uma careta, quando você mexe nele, ou puxa a perna assim lentamente, aí é 1. E se ele chora forte, espirra, tosse, aí é 2. Em relação ao tônus, né, a flacidez do corpo ou não, se ele está completamente flácido, né, sem nenhum tipo de atividade, todo molinho, é 0. Se ele está molinho, mas quando você estimula ele, puxa a perna dele, ele flexiona a perna, por exemplo, aí você dá 1. E se ele está com muito movimento, puxando a perna, todo contraído, é 2. Em relação à respiração, está ausente, você não vê movimento respiratório nenhum, 0.
Se a respiração está fraca, lenta, ou está aquela respiração dificultosa, dá 1. E se ele está respirando forte, choro forte, aí você dá 2. E aqui, gente, é a pontuação, a forma de você avaliar a criança. Como eu já disse, se o resultado de 7 até 10, né? 7, 8, 9, 10, após o 5º minuto, a gente avalia como boa vitalidade. Ou seja, a criança está bem, está com boa vitalidade. Se o resultado der 6, 5 ou 4, ele está com asfixia moderada, então é um sinal de alerta. E se o resultado der 0, 1, 2 ou 3, ele está com asfixia grave e é um sinal de muita urgência, tá certo? Então, não esqueça também essa pontuação, porque vocês vão precisar para responder, tá? E é dessa forma que eu vou cobrar, ó. Por exemplo, recém-nascido, né, em forma de estudo de caso. Recém-nascido apresentou no 5º minuto os seguintes achados: pulso maior do que 100 batimentos por minuto. Então, se é pulso maior do que 100 batimentos por minuto, você dá 2, né? Está maior do que 100. Se fosse menor do que 100, eu só daria 1. Se fosse pulso ausente, era 0. Então, se está maior do que 100, é 2. A respiração está irregular, ou seja, é 1. Por que é 1? Porque é 0 quando está ausente e é 2 quando está regular ou normal, chorando forte. Então, se a respiração é irregular, você dá 1. Então, 2 mais 1, 3, né? Já tem 3 o valor. Apresentando atonia. O que é atonia, gente? Toda vez que vem um A na frente é ausência. E tonia se refere a tônus. Então, se ele está apresentando atonia, ele não está com flexão nenhuma. Se ele está com nenhuma flexão, é 0. Quando é com pouca flexão, é 1. Quando ele está com movimentos ativos, é 2. Então, aqui é 0. Então, a gente continua com 3. Apresenta cianose nas extremidades. Então, se está só nas extremidades, que é nos pezinhos e nas mãos, você dá 1. Por quê? Porque se ele estivesse todo cianótico, era 0. Se ele tivesse sem cianose, ou se tivesse todo rosado, era 2. Como ele está só nas extremidades, é 1. Então, eu tinha 3, mais 1 faz 4. E ao estimular ele, ao mexer com ele, ele chora. Mas não é um choro forte, ele só chora se for estimulado. Né? Ele só chora, então você dá 1. Se ao ser estimulado ele não apresenta nenhum tipo de reação, era 0. Se ele chora forte, aí o espirra, é 2. Como ele só está chorando aqui, é só se você estimular, você dá 1. Então, eu tenho 5 no total. Aí a pergunta: calcule o índice de Apgar. Qual é o valor? 5. Não foi isso que a gente achou? Então, o índice de Apgar dessa criança no 5º minuto foi 5. Mas só a soma não adianta. Eu quero que classifique. Classificar quanto ao quê? Quanto a isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Isso. Se foi 5, além do número 5, você vai colocar que a criança está com asfixia moderada. Se o resultado que você encontrou foi 7, 8, ou 9, ou 10, você vai colocar o valor e boa vitalidade. Se foi 4, 5 ou 6, asfixia moderada. Se foi 0, 1, 2 ou 3, asfixia grave. Então, vocês vão responder dessa forma. O 2, de pulso maior do que 100, respiração irregular, 1, apresentando atonia, 0, cianose nas extremidades, 1, ao estimular ele só chora, 1. Somando tudo, dá 5. Agora eu quero que classifique. O que é que vocês vão colocar? Nesse caso que deu 5, é asfixia moderada, tá bom? Então, vai fazer o cálculo, o valor e vai dizer se ele está com boa vitalidade, se está com asfixia moderada ou se está com asfixia grave, tá bom? Mais um exemplo, deixa eu voltar aqui.
Ó, vamos fazer... Deixa eu pegar aqui o negocinho de escrever. Pronto. Não, não era isso. É. Não. Pronto, vamos lá. Vamos supor, o estudo de caso RN apresenta, no 5º minuto, frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto no 5º minuto. Então, se é 100 batimentos por minuto, menos de 100 batimentos por minuto no 5º minuto, a resposta é 1. Vixe, eu pensei que dava para escrever. 1. Pronto. Queria... Dá 1. Se o esforço... Aí a criança apresenta no 5º minuto frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto. Então, é 1. Aí eu botar... respira regularmente. Se ela respira regularmente, então é 2. Quase não escreve. Ao ser estimulada, ela apresenta alguma reação. Então, é 1. E apresentando flacidez nas extremidades. Se é flacidez nas extremidades, é 1. E apresenta sem cianose. Se ela apresenta sem cianose, é 2. Aí é só somar. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o resultado foi 7. Se está com 7, ela está com boa vitalidade. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Por isso que tem que aprender, tanto tem que aprender os valores, né, o que é considerado, mais uma vez a dica. O 0 é quando está péssimo, o 1 mais ou menos e o 2 é quando está ótimo. E tem que saber quais são os 5 parâmetros que a gente avalia na escala de Apgar.